Boa noite a todos. Vocês já disseram obrigado hoje para o cônjuge de vocês? Não? Já falaram obrigado hoje para ele? Então a gente vai começar dizendo isso. Vira para o seu cônjuge hoje e diz assim: obrigado por ter vindo comigo. Obrigado por ter vindo comigo. Vocês vão ficar aí mesmo? Vocês não vão chegar mais para cá, não? Fica aqui na frente, ó. Vocês gostam da frente, já fica aqui. Que aí eu olho para um lugar só. Beleza. Queridos, antes da gente começar, deixa eu ver quem nos visita hoje pela primeira vez. Quem vem hoje no encontro de casais pela primeira vez? Levanta a mão, só. Seja bem-vindo, viu? Vai chegar uma lembrancinha. Fica com a mão levantada, por favor. Vai chegar uma lembrancinha nossa aí, um carinho da igreja. Aqui, ó. Isso. Amém. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Que Deus abençoe muito vocês. Eu quero ser bem rápido com vocês, e claro, abram junto comigo, quem trouxe a Bíblia e o celular, ligue, né? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. A gente vai bater um papo hoje sobre não deixe a sua casa cair. Não deixe a sua casa cair. Mas, pastor, ela pode cair? Pode. De repente está até caindo e você não sabe. Né? Ela pode cair. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Então a nossa casa ela pode cair, né? Mas existem alguns princípios na palavra que a gente vai aprender hoje para deixar essa casa sempre em pé. Amém? Esteja agora com a sua mente cativa à palavra de Deus, que o seu coração esteja tranquilo, peça para o Espírito Santo falar com você, porque quem vai falar agora é Deus, é o Espírito Santo que fala no nosso coração, no meu e no de vocês. Amém, queridos? Existe uma expressão que a gente costuma ouvir e a gente, às vezes, não dá tanta importância para ela, que é: um dia a casa cai. E quando a gente escuta isso de alguém, ou quando a gente fala isso para alguém, significa que a pessoa está deixando evidências e sinais que um dia a casa vai cair. Um dia a casa vai cair. De repente você está vivendo um casamento ou vivendo algumas circunstâncias que é muito visível e muito claro para quem está de fora, porque quem está dentro não enxerga muito. Agora, quem está de fora tem uma visão mais ampla do que está acontecendo. E, de repente, essa pessoa vira para você e fala assim: um dia a casa vai cair. Um dia a casa vai cair. E, quando a gente escuta isso, a gente tem que ter um sinal, um alerta, dizendo assim: eu preciso observar como é que está a minha casa. E, quando eu falo casa aqui, gente, eu falo do casamento. Do casamento. Tá? O casamento é uma casa que a gente precisa manter, que a gente precisa sustentar, que a gente precisa deixar essa casa de pé. E um relacionamento, um casamento, ele pode ser comparado como uma manutenção de uma casa. Uma casa não precisa de manutenção? Experimenta deixar uma casa solta. Experimenta deixar uma casa sem manutenção. O que vai acontecendo nessa casa vai agravando, e, de repente, você não consegue mais arrumar a casa, porque ficou de um jeito que
que abalou a estrutura dessa casa, e você não tem mais como arrumar, porque o custo fica muito alto. O custo fica muito alto. Então, a nossa casa ela pode ser comparada a uma construção, que todo dia a gente precisa colocar essa construção à prova para ver se os materiais que estão sendo usados nela para manutenção são bons materiais. E eu quero falar o seguinte, qual é o material que a gente usa para fazer a manutenção na nossa casa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta a nossa casa. A gente observa no texto que a gente leu, que começa assim, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é conhecido como homens prudentes. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, são conhecidos como homens insensatos. E é interessante que toda casa ela precisa, para ser bem estruturada, de algumas colunas. Quando você vai construir uma casa, quando você vai construir um prédio, você precisa ter ali colunas bem estruturadas, colunas bem firmes, para manter a sua casa de pé. E nessa noite eu quero falar exatamente, pelo menos, sobre 4 colunas fundamentais que toda casa precisa para ficar de pé. Ou seja, 4 colunas fundamentais para que todo casamento continue de pé, continue firme. E a primeira coluna que eu quero falar com vocês é a coluna da fé. A coluna da fé. Sem fé, a gente não consegue manter uma casa de pé. E a gente viu no texto que a gente leu, que ele diz assim, quem ouve estas minhas palavras. E é interessante que na própria palavra de Deus, a gente vê que a fé vem por onde? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Para a gente ter a nossa fé bem estruturada, para a gente ter a fé bem alimentada, a gente precisa todos os dias estar disponível para a palavra. E eu pergunto, você só está disponível no culto de casais? Você está só disponível de quinta-feira? Você está só disponível de domingo? Ou você está disponível à palavra de Deus todos os dias da sua vida? Porque às vezes a gente só resume o nosso momento cristão quando a gente entra por aquela porta. E se é assim, queridos, não tem casamento que sobrevive. Porque o maior alicerce de um casamento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que vai estruturar essa primeira coluna, que é a coluna da fé. É a coluna da fé. Então, queridos, um conselho fundamental da palavra de Deus é o seguinte, estejam sempre disponíveis para a palavra. Sempre. Todos os dias. Foi isso que Josué ouviu do Senhor. Você quer viver bem? Você quer vencer os desafios? Você quer seguir com esse povo? Você quer medite na palavra dia e noite. E esse dia e noite não é literal, não é durante o dia todo, durante a noite toda, não. Esse dia e noite significa perseverança, continuidade. Para a sua coluna de fé, do seu casamento, estar bem estruturado, você precisa ouvir a palavra de Deus todos os dias. E como é que a gente ouve a palavra de Deus? Hoje, com tecnologia, o que é mais fácil é ouvir a palavra de Deus. No celular que a gente tem, que todo mundo tem, você tem lá aplicativos que tem a palavra de Deus. Ah, eu não gosto de ler muito. Tá, então, escute. Só não Cid Moreira que dá sono, né? Mas escute. Escute a palavra de Deus, ela sempre está aí disponível. Abra a Bíblia, começa a ler, começa a meditar num livro, começa a ler um livro. Principalmente livros que falam sobre relacionamento. Livro de sabedoria, que é o Provérbios, que é excelente. Comece a meditar na palavra de Deus, para você ter uma coluna bem estruturada da fé. Jesus começa aquele texto que lemos, aquele que ouve.
A única forma de você ter uma fé estruturada é se você tiver os seus ouvidos sensíveis à palavra de Deus. E como é que a gente tem os ouvidos sensíveis à palavra de Deus e à voz de Deus? Quando a gente silencia as outras vozes. A voz do mundo, a voz dos nossos sentimentos, a voz dos nossos pensamentos, a voz daquilo que achamos. Deixa Deus achar, deixa Deus ditar a regra do seu casamento. Só dessa forma, você vai conseguir ter uma estrutura, um fundamento bem alicerçado. É interessante que Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Então, para você ter uma base alicerçada no seu casamento, a primeira coluna é a fé. E a fé, gente, é uma coisa tão importante que Deus deixa muito claro na sua palavra o seguinte: sem fé é impossível me agradar. A fé é tão importante que, se a gente não tiver fé, a gente não agrada o Senhor. Principalmente se não tiver uma fé dentro do próprio casamento. Porque o casamento, a família, não é ideia humana. O casamento é ideia de Deus. Deus, ele tem como a ideia do casamento como a noiva e a igreja. O casamento é uma coisa tão séria para Deus, tão séria, que ele faz essa comparação da noiva e da igreja. Então, a primeira coluna que você precisa manter no seu casamento é a fé. E a fé, ela é construída de forma individual. O que eu quero dizer com isso? Você vai meditar na palavra como homem, você vai meditar na palavra como mulher, como marido e mulher. E você vai se alimentando de forma individual para você manter a sua fé. Porque cada leitura que você fizer da palavra, Deus vai falar com você de forma diferente. Com o marido ele vai falar uma coisa, com a esposa ele vai falar outra coisa, porque a gente precisa do alimento individual. Mas depois, vocês dois alimentados, vocês juntos, como marido e mulher, uma só carne, vocês vão, com a fé fortalecida, construir a coluna para manter o casamento de pé. Aí é através da oração junta, é através de conversa com Deus junto, é através das decisões juntas diante de Deus. Se alimentem. Por que eu falo individual? Porque nem sempre você consegue estar com a sua esposa todos os dias num determinado horário, porque um trabalha num horário, o outro trabalha no outro. Então, isso não é desculpa para você não se alimentar de forma individual. Se alimente. Estruture você. Porque duas pessoas desestruturadas não vão conseguir estruturar um casamento. Então, você precisa estar alimentado e a sua esposa precisa estar alimentada. Aí sim você consegue manter uma coluna bem estruturada de fé. Amém, queridos? A segunda coluna que a gente pode observar nesse texto, que é fundamental, é a coluna da sabedoria. Sabedoria. É interessante que os dois personagens desta palavra são chamados de homem prudentes e homem insensato. Ou seja, a sabedoria foi diferencial desses dois. Um era prudente, o outro era insensato. A sabedoria que fez a diferença, que fez uma casa cair e fez uma casa se manter. E para a gente ter um casamento estruturado, a gente precisa ter um marido sábio e uma esposa sábia. E de onde a gente adquire sabedoria? Através do temor do Senhor. Entenda uma coisa, queridos, temor não é medo. Temor é honra, é reconhecimento, é respeito, é saber quem você é e quem Deus é saber o seu lugar e o lugar de Deus. Isso é temor. Porque as pessoas confundem, as pessoas acham que temor é medo.
As pessoas que entendem temor, medo, acham que Deus é um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que pune. Não. Temor, ele é respeito, é reconhecimento. E o Salmo 111, no versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Revelam a prudência de todos que a praticam. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Então, temam ao Senhor. Não leve a sua vida e o seu casamento de qualquer jeito. Eu falei uma vez no curso de casados, que a gente está ministrando, que Deus ele age no casamento de duas formas, ou como testemunha ou como participante. Testemunha é Deus olhando, vendo o seu casamento e não concordando com ele. Então ele não pode participar, ele fica só testemunhando. Ele fica ali como testemunha. A partir do momento que você coloca o seu casamento no centro da vontade de Deus, com sabedoria, com fé, ele deixa de ser testemunha e passa a ser participante do seu casamento. E isso é uma diferença que a gente precisa tomar cuidado. Deus participa do seu casamento ou ele só observa? Essas colunas vão fazer Deus participar do seu casamento. A coluna da fé e a coluna da sabedoria. Vai trazer Deus para você. Existe uma figura, eu ia colocar, mas acabei esquecendo de pôr no esboço. Existe uma figura que é um triângulo. E nesse triângulo, imagina um triângulo. Nas duas pontas aqui de baixo está o homem e a mulher. E na ponta de cima do triângulo está Deus. A partir do momento que você vai se aproximando de Deus, o homem e a mulher também vão se aproximando de Deus. E ele se torna participante. A partir do momento que você não tem a sua vida de casado diante do centro da vontade de Deus, dos princípios e valores de Deus para o seu casamento, você vai se distanciando de Deus. E automaticamente, marido e mulher vão se distanciando. E ele vira o quê? Testemunha. E isso é muito sério. Quando a gente leva o nosso casamento no piloto automático, Deus já deixou de ser participante há muito tempo e ele só é testemunha. Porque ele não vai deixar de ser Deus no seu casamento, ele continua sendo Deus. Ele é fiel na sua palavra, ele criou a família, é a ideia dele. Mas a gente precisa ver se ele é participante ou testemunha. E a sabedoria, ela é um alicerce fundamental. É uma coluna fundamental depois da fé, para você viver um casamento feliz e abençoado. O que é uma sabedoria dentro do casamento? Será que eu preciso revidar com palavras pesadas, por exemplo, tudo aquilo que eu não gosto no meu esposo e tudo aquilo que eu não gosto na minha esposa? Ou eu me coloco em oração e peço para Deus mudar essa situação? Isso é uma atitude de sabedoria. Quando eu tenho um sentimento de raiva pela minha esposa ou pelo meu esposo, por alguma coisa que ele cometeu que eu não achei legal, eu fico cultivando essa raiva ou entrego para Deus e peço para Ele tirar essa raiva de mim e me encher de perdão? Isso é atitude de sabedoria. E a sabedoria, ela só vem quando você teme ao Senhor. Quando você reconhece que Ele precisa ser participante do seu casamento. Amém, queridos? A terceira coluna fundamental para o casamento é a coluna da obediência. Obediência. E nesse texto que lemos, diz assim, Jesus disse que o homem praticava a sua palavra e o outro não praticava. Quando você pratica a palavra de Deus, você se torna obediente a ela. Quando você não pratica, você se torna desobediente a ela. Entenda uma coisa, queridos, a palavra de Deus ela é viva, amém? Vocês concordam com isso? A palavra de Deus é viva. E por que ela é viva?
porque ela se movimenta no nosso contexto humano, na nossa vida humana. Se você ler um versículo hoje, ele vai falar com você de um jeito. Se você ler esse mesmo versículo amanhã, ele vai falar com você de outro jeito. Porque a vida da palavra está aí, ela se movimenta no seu contexto daquilo que você está vivendo. Só que ela só vai se tornar vida em você e no seu casamento se ela sair do campo teórico e entrar no campo prático. E ela só entra no campo prático através da obediência. E não existe meia obediência. Ou obedece, ou não obedece. Ou pratica, ou não pratica. E Jesus deixou bem claro nessa construção da casa. Existia um que a casa caiu, que ele não praticava as palavras que ele ouviu. Existe o outro que ouviu as mesmas palavras, mas qual é a diferença? Não praticou. E a casa caiu. Percebe a diferença? A coluna da obediência na estrutura dessa casa, chamado casamento, é fundamental. Por isso a família, a casa, não pode ser só ouvinte, tem que ser praticante. Tiago já falava isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. E é engraçado, interessante, que ele fala assim, se você não praticar, você está enganando a você mesmo. Que ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Você, se não praticar a palavra de Deus, você está se enganando, você não está enganando mais ninguém, você está enganando a você mesmo. Você só tem um título de cristão, mas você não pratica a palavra, você não vive a palavra, você não é obediente. Como é que você quer ter um casamento estruturado? Como é que você quer ter essa coluna bem alicerçada? Então, seja obediente. Seja obediente. Porque uma coisa você é obedecer Deus fora de casa. Outra coisa é você obedecer Deus dentro de casa. Eu concordo que obedecer Deus fora de casa é mais fácil. Eu não posso ser hipócrita e falar que não, que obedecer a Deus fora de casa é muito fácil. Principalmente quando as pessoas estão olhando. Agora, dentro de casa, com aquela pessoa que você convive todos os dias, com aquela família que você convive todos os dias, você também precisa obedecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Da mesma forma. A melhor pessoa para você praticar a palavra de Deus é o seu cônjuge. Nunca esqueça disso. A melhor pessoa para você praticar a palavra de Deus está do seu lado. Está do seu lado. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Em momento algum eu estou dizendo aqui que é fácil. Mas é necessário. É fundamental para que essa coluna seja uma coluna bem alicerçada. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Existe uma vida eterna para os obedientes. E a vida eterna, gente, eu até comentei ontem, a vida eterna começa aqui, agora. Não é depois que a gente morre. Lá continua. Mas a vida eterna começa aqui. Através da fé, da obediência, do reconhecimento de princípios, de valores, de conduta, de decisões alicerçadas no centro da vontade de Deus. Se você está fazendo isso tudo, você já está vivendo a vida eterna. Você já está vivendo a vida eterna. Entenda uma coisa, queridos. Toda família passa os mesmos problemas, só que em intensidades diferentes, em momentos diferentes. Por isso que existem casais mais experientes, casais menos experientes, porque cada um está vivendo um momento da vida.
Mas a própria palavra de Deus diz, não existe nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Desde a época da criação, as famílias, lá então, vai ver a família de Jacó, vai ver as outras famílias atribuladas, cheias de problema. Não é novidade o que a gente passa. Agora, a forma de encarar isso é que é fundamental. Com fé, com sabedoria e com obediência. E a quarta coluna que eu quero conversar com vocês é a coluna da perseverança. Perseverança. Entendam o seguinte, as duas casas que a gente leu nesse texto passaram pela mesma tempestade. As duas casas, por isso que eu falei que não é nada diferente, as duas casas passaram pela mesma tempestade. Se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver o seguinte: a casa do homem prudente, que construiu sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E ela não caiu, né, do homem prudente. Do homem insensato, que construiu a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Ou seja, o que a família, o casal que está aí do seu lado, de repente está passando, você já passou, ou você vai passar, porque os problemas são iguais. Criação de filhos, trabalho, relacionamento, frieza, grosseria, TPM, né, mulheres? Toda família tem isso. Toda família passa pelas mesmas tempestades. A forma é como a gente persevera sobre essas tempestades. Toda família, sem exceção, toda, passa por temporais, por lutas, mas aquelas que estão alicerçadas em Cristo, elas estão sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os ventos, e ela permanece intacta. Ela pode até balançar. Porque mesmo em Cristo, queridos, existem tempestades que são violentas. Lembra que os discípulos atravessaram o mar e houve aquela tempestade que quase virou o barco? E é interessante que quem mandou atravessar foi o próprio Jesus. Ele falou, vá, era de madrugada, ele foi para o monte orar, e sobre a ordem de Jesus, os discípulos entraram no barco e entraram no mar. E a tempestade veio que quase virou o barco. Então, a gente não pode ser infantil de achar que o nosso casamento, estando em Cristo, não vai balançar. Vai, mas uma coisa é balançar, outra coisa é cair. São duas coisas completamente diferentes. Então, se está balançando, segura firme que esse vento vai passar. Se o vento está forte, as águas estão entrando no barco, segura firme que esse vento vai passar. Os casais que são fortes e que aguentam a tempestade são aqueles que juntos decidiram enfrentar a tempestade. Porque, às vezes, a gente vê casais que começou a tempestade, vai embora. Aí o outro fala assim, nossa, no momento mais difícil da minha vida ele foi. Casal forte é aquele que aguenta o tranco. É aquele que, mesmo que a tempestade venha balançar o barco, os dois estão ali firmes. Isso é perseverança. Então, os dois, perseverança. Os dois ali firmes. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. É preciso perseverar, porque tudo passa, e o amor suporta. A base de um relacionamento, queridos, é o amor. É o amor. Independente das circunstâncias, você decidiu amar. O amor não é um sentimento.
O amor é uma atitude, o amor é uma decisão. Aquele sim que você disse lá atrás, você já repetiu ele hoje? Aquele sim que você disse lá atrás. Porque o sim na emoção é muito fácil. Vai ter festa, vai ter os convidados, aí você fala sim. Mas o sim, ele vai além disso. O sim tem que ser diário. Ou na tempestade você vira para a pessoa do lado e diz não. Tem perseverança, é isso, é manter o sim. É manter o sim. Então, alicerce a sua família com essas colunas fundamentais: a fé, a obediência, a perseverança. Mantenha sempre firme, praticando a palavra de Deus. Gente, isso é tão sério, a prática da palavra de Deus, porque é isso que faz a nossa vida valer a pena. É isso que faz a nossa vida se manter nesse mundo atribulado que existe. Vocês estão percebendo que o mundo está afunilando? Vocês estão percebendo? Que o mundo está afunilando e a gente está entrando nesse funil, porque a gente está no mundo, não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. E temos uma promessa de Jesus Cristo em relação a isso, que é maravilhosa. Na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, ele diz: Pai, eu não peço que tires do mundo, mas que guarde do maligno. O mundo está se afunilando, a gente está vendo coisas aí terríveis acontecendo, mas a gente está assim, alicerçado na rocha, firme como casal, vamos continuar firmes, o futuro pertence a Deus, o futuro é nele, o nosso alicerce maior é ele, e vamos continuar. Mas a gente precisa proteger a nossa família. A gente precisa proteger o nosso marido, proteger a nossa esposa, proteger os nossos filhos. E isso só é possível quando a gente estrutura essas colunas fundamentais. Essas colunas fundamentais. A família precisa de alicerces firmes que o sustentem, porque hoje, lá fora, falar de família se tornou uma coisa careta. Hoje, lá fora, falar sobre amor, família, homem, mulher, casamento, isso aí está ultrapassado lá fora. Infelizmente. Mas não deixe que isso entre no casamento de vocês. E para vocês se manterem firmes, vocês precisam manter essas colunas bem firmes. Olha o que o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos diz. É uma palavra dura, mas é importante. Diz assim, o próprio Jesus: Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, se não fazem o que eu digo? Ou lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas o que ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha em ruínas. É o mesmo versículo praticamente do outro, só que aqui com mais profundidade. Aqui ele deixa muito claro: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, se não fazem o que eu digo? Quando a gente chama uma pessoa de Senhor, é porque a gente obedece àquela pessoa, ela é o nosso Senhor. Às vezes a gente olha para Deus e só reconhece Ele como Deus. Soberano, abençoador, mas Ele não é só Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele deve ser Senhor da nossa vida e do nosso casamento. Da nossa vida e do nosso casamento. Entenda, queridos, que a base nossa de vida conjugal, ela é em Cristo e através da sua palavra.
Se você está segurando a sua família, permaneça firme. Eu sei que às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está triste. Por isso que Deus vira e diz: clama a mim e eu responderei. Clama a mim. Então, se você estiver aí segurando firme a sua família, mas você está cansado, clama ao Senhor. Joelho no chão, ora. Senhor, me dá força, me dá graça, me dá sabedoria, acrescenta mais na minha fé, me faça ser praticante da Tua palavra, para que meu casamento seja para honrar o Senhor e não decepcioná-lo. Amém, queridos? Mantenha-se firme. Firme, crendo que o seu casamento é um casamento abençoado por Deus. É um casamento que Deus escolheu. Essa pessoa que está do seu lado foi Deus que escolheu. Não foi você. Você só olhou, achou bonitinho e se encantou. Mas quem trouxe para você foi Deus. Quem trouxe para você foi Deus. Então, preserva o seu casamento. Preserva a pessoa do seu lado. E creia que o seu casamento vai ser sempre, a cada dia, melhor do que ele já é. Invista no seu casamento. O que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente isso. Vocês estão investindo no casamento de vocês. Porque vocês estão ouvindo a palavra, estão sendo alimentados por ela, estão vendo que existem colunas fundamentais para se manter. Não esqueça nunca dessas colunas, da fé, da sabedoria, da obediência e da perseverança. Se você manter essas 4 colunas estruturadas no seu casamento, você está em cima de uma rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. Ele é a base da sua própria vida. Amém, queridos? E eu quero finalizar lendo com vocês Atos capítulo 16, versículo 31, porque se você ficar firme, crendo no seu casamento, crendo que Deus está abençoando, crendo que dias melhores virão, crendo que essa realidade, de repente, que você está vendo, ela não é uma realidade que te define e nem define o seu casamento, se você manter firme, existe uma promessa para a sua família. E a promessa está em Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim, e com ele eu quero orar. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. A gente cantou um louvor que foi tirado do fundo do baú, né? Eu e minha casa serviremos a Deus, né? E é exatamente isso. Existe uma promessa. Existe uma promessa. Eu e minha casa serviremos a Deus. E o fato de você crer nisso, você e a sua casa será salvo. Será salvo desse mundo que está afunilando. Será salvo dessas ciladas malignas que estão sendo propostas aí. Então mantenha-se firme. Salva o seu casamento. Salva os seus filhos. Crendo que Jesus é a base para tudo isso. É a coluna fundamental, é o firme fundamento para você manter o seu casamento de pé. Amém, queridos? Vamos orar? Fiquem de pé, vamos finalizar orando. E a gente vai orar sempre daquele jeito que a gente sempre faz. Você vai abraçar o seu cônjuge, dar aquele abraço que de repente você não deu hoje. Eu vou até chamar minha esposa aqui porque eu quero abraçá-la também. Não adianta a gente falar para abraçar e não abraçar, né? Abrace. E a gente vai orar, pedindo para que Deus possa nos dar a graça para manter essas colunas fundamentais. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida em nós. A Tua palavra é o nosso alicerce, o nosso fundamento. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de uma forma clara, objetiva, que existe sim um casamento feliz, existe sim um casamento abençoado, desde que ele esteja alicerçado em colunas vivas, fundamentais da fé, da sabedoria, da prática da Tua palavra, da perseverança, da obediência.
Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Tira de nós, Senhor, todo impedimento e nos faça enxergar a necessidade de estruturar o nosso relacionamento, estruturar a nossa casa. Pai, estamos aqui porque confiamos em Ti. Estamos aqui porque dependemos completamente, Senhor, da Tua graça. Dependemos do Teu amor. Fala conosco, continua falando conosco, para que possamos estruturar cada vez mais, todos os dias, essas 4 colunas fundamentais, para manter o nosso casamento alicerçado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Mesmo, Senhor, tendo todos os motivos para desistir de nós, o Senhor se mantém fiel. O Senhor continua sendo Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso casamento. Por isso, Pai, eu te peço, estenda a Tua boa mão e abençoe esses casais, Senhor, derramando sobre eles mais fé, derramando sobre eles sabedoria e graça, para que eles possam continuar praticando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e dessa forma salvando todos os dias o seu casamento. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por este momento. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém.